Bem-vindos, meus irmãos, vamos começar mais uma oração. Em João 6:11 lemos: Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Antes do milagre da multiplicação, Jesus fez algo extraordinariamente simples. Ele deu graças. Ele não olhou para a multidão com ansiedade, não reclamou da escassez. Ele olhou para o pouco que tinha nas mãos. E isso nos ensina que a gratidão precede o milagre. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e se perguntando como isso será suficiente. Talvez o que você tem parece pequeno e insuficiente, mas Deus não precisa de muito para fazer algo grande. Ele precisa de um coração disposto a agradecer mesmo antes de ver a provisão completa. Hoje, o Senhor te convida a parar por um momento. Em vez de focar no que falta, olhe para o que já está em suas mãos e diga: Obrigado, Senhor. A gratidão é um ato de fé. É declarar que Deus já está agindo mesmo quando os olhos ainda não veem. Se você já viveu um momento em que Deus multiplicou algo pequeno na sua vida, escreva aqui nos comentários: Deus é fiel. Jesus poderia simplesmente fazer um milagre sem dizer uma palavra, mas ele escolheu dar graças em voz alta diante de todos. Isso mostra que a gratidão não é apenas um sentimento silencioso, mas uma postura visível, uma expressão pública de fé. Quantas vezes deixamos de agradecer porque achamos que o que temos é pouco demais? Mas veja, foi exatamente o pouco que atraiu a intervenção divina. O menino com 5 pães e 2 peixes não tinha muito, mas ele ofereceu o que tinha. E Jesus, ele não desprezou, ele honrou aquela entrega com um milagre que marcou milhares de vidas. Talvez você esteja passando por um tempo em que se sente pequeno, invisível, insuficiente, mas Deus está olhando para o que você entrega com fé. Mesmo que pareça pouco aos olhos do mundo, Ele transforma o pouco em muito, quando entregamos com gratidão e confiança. Hoje entregue a Deus o que você tem: seu tempo, sua energia, sua fé, suas palavras. Não espere ter muito para começar a agradecer. Comece agora. O milagre pode estar a um obrigado, Senhor, de distância. Se você está disposto a entregar o seu pouco nas mãos de Deus, comente aqui: multiplica, Senhor. Quando Jesus agradeceu pelos pães e peixes, Ele não estava agradecendo pela abundância, mas pela possibilidade. Ele reconheceu o poder de Deus de transformar o ordinário em extraordinário. Isso nos ensina que a fé verdadeira agradece antes de ver o resultado. Quantas vezes esperamos que tudo mude para só então agradecer? Mas Jesus nos mostra o caminho contrário. Agradeça antes do milagre, porque a gratidão é a semente da multiplicação. Há bênçãos que ainda não se manifestaram porque Deus está esperando você confiar o suficiente para agradecer antes. A fé que agrada a Deus não é aquela que só reconhece o que já aconteceu, é a que celebra o que está para acontecer. Então hoje, mesmo sem ver ainda a resposta, diga: Senhor, eu confio. Eu te agradeço por aquilo que ainda não chegou, mas já é meu pela fé. Essa postura de fé toca o coração de Deus e move os céus a seu favor. Se você consegue agradecer a Deus mesmo antes do milagre chegar, escreva aqui: eu creio antes de ver. A Bíblia diz que Jesus mandou todos se assentarem antes de realizar o milagre. Parece um detalhe simples, mas há algo profundo nisso. Antes da provisão, ele trouxe ordem. Antes do milagre, ele trouxe descanso. Isso nos mostra que, muitas vezes, o primeiro passo para viver o que Deus tem para nós é parar de correr, sentar, confiar, emaio ou ó caos. Jesus nos chama para acalmar o coração e nos posicionar para receber. Ansiedade, correria e preocupação não produzem milagres. A fé, o descanso e a confiança em Deus, sim. Às vezes Deus está pronto para agir, mas nós ainda estamos agitados demais, tentando resolver tudo sozinhos. E o Senhor apenas diz: assenta-te, eu vou cuidar. Hoje Deus está te convidando a sentar, a descansar nele, a confiar. Não se trata de inércia, mas de dependência. O milagre não virá da sua pressa, mas da sua paz interior firmada na presença de Deus. Se você está escolhendo confiar e descansar hoje, escreva aqui: eu me assento aos pés do Senhor. A multiplicação aconteceu nas mãos de Jesus, mas foi distribuída às pessoas que estavam sentadas e prontas para receber. Isso nos mostra que a provisão de Deus sempre alcança quem está posicionado em fé. Os que estavam ali não precisaram correr, competir ou brigar por um pedaço de pão. O que Jesus deu foi suficiente. Eu distribuo tanto quanto queriam, diz o texto. Isso significa que em Deus não há falta, e sim abundância que satisfaz a alma. Muitos achamos que temos que fazer esforço demais para receber algo de Deus, mas o reino funciona de forma diferente. A bênção vem pela fé, pela obediência, pela entrega. A postura do coração é o que define se estamos prontos para receber. Deus não é limitado pelo que você tem. Ele é movido por aquilo que você cresça e evoca crar. Ele pode suprir, multiplicar, restaurar com graça e generosidade. Hoje, posicione-se em fé e espere com o coração aberto. O que Ele tem para você não será pequeno. Se você está crendo que Deus vai suprir com generosidade, escreva aqui nos comentários:
Deus é meu provedor. Você já percebeu que Jesus não focou no tamanho da multidão? Ele também não reclamou da escassez. Ele simplesmente olhou para o que havia e confiou que o Pai faria o restante. Isso nos ensina que a fé não se abala pela quantidade do problema, mas se firma na fidelidade de Deus. Talvez você esteja enfrentando algo que parece grande demais para você, uma conta que não fecha, uma enfermidade que assusta, uma dor emocional que parece sem fim, e você pensa: o que eu tenho não é suficiente. Mas Jesus está te ensinando hoje: não olhe para o tamanho da necessidade, olhe para o tamanho do seu Deus. A escassez pode ser real, mas a fidelidade de Deus é maior. E se você colocar nas mãos dele o pouco que tem suas forças, sua fé, seus dias, ele saberá exatamente como multiplicar e trazer vida onde só havia desespero. Lembre-se, a lógica do céu não depende de números, mas de fé. O impossível começa a acontecer quando confiamos mais no poder de Deus do que nos nossos próprios recursos. Se você está crendo que Deus é maior que qualquer desafio, escreva aqui: nada é impossível para o meu Deus. Um dos detalhes mais lindos dessa história é que Jesus não apenas alimentou a multidão, ele os saciou. A Bíblia diz que todos comeram o quanto quiseram. Isso revela o coração generoso do nosso Deus. Ele não apenas supre necessidades, ele derrama bênçãos em abundância. Deus não é um pai que dá por obrigação. Ele é um pai que ama dar. Ele vê seus filhos com compaixão e prazer em abençoar. Quando confiamos em Ele, não recebemos apenas o suficiente para sobreviver. Recebemos o que precisamos para viver com propósito, alegria e paz. Talvez você esteja acostumado a viver no limite, acreditando que Deus só vai te dar o mínimo necessário. Mas o Senhor quer te levar a um novo nível de fé, o lugar onde você experimenta a plenitude da sua bondade. Hoje, abra o coração. Espere mais de Deus, não porque você merece, mas porque Ele é bom e deseja te surpreender. Se você crê que Deus pode te saciar com a sua bondade, escreva aqui: eu recebo tua abundância, Senhor. Depois que todos comeram e ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. João 6:12. Essa instrução de Jesus ele revela algo poderoso. Deus não desperdiça nada, nem os pedaços, nem os momentos difíceis da sua vida, nem as lágrimas que você derramou. Tudo que você viveu, inclusive as lutas e aparentes perdas, pode ser transformado em aprendizado, força e testemunho. Talvez você ache que passou por coisas que não serviram para nada, mas Deus está recolhendo cada pedaço da sua história, remontando, curando e restaurando. Aquilo que parecia destruído será reaproveitado nas mãos dele para algo maior. Em Deus, nada é em vão. Ele transforma as ruínas em reconstrução, o choro em dança, os cacos em vasos novos. Confie que Ele está cuidando dos detalhes e até mesmo do que você pensou que tinha perdido. Se você crê que Deus está restaurando até os pedaços da sua vida, escreva nos comentários: recolhe meus pedaços, Senhor. A multiplicação dos pães nos lembra que milagres não são apenas para nos impressionar, mas para nos transformar. Jesus não alimentou a multidão apenas para que tivessem o estômago cheio, mas para que reconhecessem quem Ele era: o verdadeiro pão da vida. Assim também acontece conosco. Às vezes pedimos a Deus uma bênção e Ele nos dá, mas o verdadeiro propósito do milagre não é apenas resolver um problema, é nos aproximar mais do coração de Deus. Você pode ter respostas, vitórias e provisões, mas se isso não te leva a amar mais o Senhor com fire mas way, say render mas, então o milagre foi recebido, mas o propósito foi perdido. Jesus quer fazer mais do que alimentar sua necessidade momentânea. Ele quer alimentar sua alma com presença, fé e intimidade. O maior milagre não é o pão multiplicado, é o coração transformado. Hoje, não busque apenas o que Deus pode fazer. Busque quem Deus é. Ele é mais do que suficiente para preencher cada vazio. Se você deseja mais de Deus e não apenas das bênçãos, escreva aqui: quero te conhecer mais, Senhor. Depois daquele milagre, muitos voltaram para suas casas com o corpo alimentado, mas apenas alguns permaneceram com Jesus para serem espiritualmente alimentados. Isso nos lembra que a jornada com Deus vai além de momentos pontuais de provisão. É um relacionamento contínuo, íntimo e transformador. Hoje, Deus está te chamando para mais do que apenas pedir, mais do que apenas esperar respostas. Ele quer te levar para um lugar mais profundo, onde o seu coração não busca apenas o que Ele pode dar, mas anseia pela sua presença todos os dias. Jesus ainda está multiplicando, ainda está curando, ainda está chamando pessoas para sentar, descansar e confiar. Ele quer que você saiba que não importa o que você tenha nas mãos, se for entregue a Ele com fé e gratidão, será suficiente para o milagre. Que você escolha hoje caminhar mais perto de Jesus, que sua oração não seja apenas por soluções, mas por comunhão, que sua vida seja marcada por gratidão não só quando tudo dar certo,
mas também quando tudo parecer incerto. Porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele ainda faz milagres. Se essa jornada de fé tocou seu coração, escreva aqui: eu confio em Ti, Senhor, todos os dias.